amigos, nós estamos hoje aqui falando para o Lar Espírita Luiz Gonzaga. E com muita alegria vamos falar do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar dos mundos regeneradores. Eu me chamo Cristiane Drux e vou tentar discorrer sobre esse tema para vocês agora. Quando debruçamos o nosso olhar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar justamente nesse capítulo 3 uma mensagem de Santo Agostinho, que foi um dos espíritos colaboradores da codificação para Allan Kardec. E Santo Agostinho, no item 16 desse terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala textualmente o seguinte, sobre esses mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Nós pedimos até para que a Cristina pudesse, ao longo da tarde de hoje, publicar no story aqui nas publicações do Facebook, um vídeo que nos mostra a grandiosidade do nosso universo e as dimensões gigantes de todos os planetas que compõem esse universo, não só a Via Láctea, como todo o nosso universo. E quando assistimos esse vídeo, pelo menos a mim me impactou muito, porque nós percebemos a pequenez, né, o quanto é pouco significativo em toda essa criação divina as nossas questões mundanas, as nossas questões humanas, né? Como somos pequenos diante desse universo e como deveriam ser pequenas e pequenos os nossos quereres, as nossas vontades. Mas continuando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho continua, mas falando justamente sobre essa perspectiva da expiação e da provação, Santo Agostinho nos fala, mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Então, os mundos de regeneração são justamente esses mundos que servem, né, de ponte entre os mundos infelizes e os mundos ditosos. Então, cada turbilhão planetário, continua Santo Agostinho no item 16, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo os seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado, e eu até sublinhei essa expressão agora aqui de Santo Agostinho, já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal. Nós sabemos, segundo o Livro dos Espíritos, né, por informação dos espíritos que colaboraram na codificação, que todos nós nascemos simples e ignorantes. E à medida que vamos tendo as nossas vivências, nós vamos nos aperfeiçoando e nos, digamos assim, burilando em direção a uma posição de perfectabilidade. Porque perfeito nós nunca seremos, porque só Deus é perfeito, né? E nós nunca conseguiremos nos equiparar a Deus. Então, essa perfeição, ela é um dos atributos de Deus, né? E nós seremos, no nosso ápice da evolução, da nossa evolução espiritual, nós seremos espíritos e nós somos espíritos perfectíveis. Então, Santo Agostinho nos lembra que, quando ainda ignorante do bem e do mal, nós sempre tivemos e sempre temos, né, a possibilidade de caminhar para Deus, nos assenhorando de nós mesmos, buscando a nossa consciência, né, enquanto espíritos imortais, enquanto filhos de Deus, justamente na posse e no exercício do nosso livre-arbítrio. Nós nascemos, né, dentro dessa perspectiva de simples e ignorantes, mas desde o primeiro momento nós já ganhamos
pela amorosidade divina, plenas potencialidades dentro dessa nossa relação com Deus, dessa nossa filiação divina, nós já ganhamos por parte do nosso Pai, né, condições e atributos para vencermos todas as nossas adversidades. O que acontece é que, por mais das vezes, né, por conta de ainda estacionarmos nesses períodos de pouca aquisição espiritual, nós não percebemos a nossa magnitude, né, enquanto filhos de Deus, para ultrapassarmos as nossas dificuldades. Então, a partir dessa nossa filiação divina, temos condição de escolher a senda do bem e promover a nossa própria evolução, impulsionando também, né, justamente aquilo que nos cerca, né? E no mundo que habitamos também é impactado por cada individualidade. Então nós impactamos, né, o mundo em que vivemos e colaboramos pela progressão do mundo em que vivemos. Santo Agostinho continua dizendo que já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Santo Agostinho justamente está nos falando dessa questão da filiação divina. Mas ele diz, mas há as pessoas que sucumbem, e Deus que não as quer aniquiladas. Lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, se regeneram e voltam dignas da glória que lhe fora destinada. Então, no item 17 desse terceiro capítulo, ele vai nos falar, Santo Agostinho, justamente de algumas características desses mundos regeneradores, que servem, justamente como eu havia falado antes, de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Nós vamos agora a uma rápida varredura nas características. Só um minutinho aqui, porque eu vou ter que interromper, que a minha cachorrinha está latindo. Só um minutinho, por favor. Tem que botar ela no gourmet. Por favor, segura. Eu estou no meio da live, mamãe, por favor. Segura ela e põe ela no gourmet. Bom, desculpa. Então, continuando, agora a gente vai fazer uma varredura sobre as características dos diversos mundos, né? Começamos, dentro da escala de progressão dos mundos, a falar sobre os mundos primitivos. São lugares em que reina o instinto em detrimento da inteligência, sendo que os seres, eles assumem características animalescas e não fazem a mínima ideia da diferença entre justiça e injustiça. A falta de senso moral nesses mundos primitivos faz daqueles espíritos que habitam esses mundos, esse tipo de mundo, né, terem aspectos até animalizados, até aspectos rudimentares, brutos, né, aspecto bruto, né, e ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, e não sabem, por conta disso, direcionar, digamos assim, as suas atitudes que deveriam, a priori, estar direcionadas para o bem. A evolução desses povos primitivos se dá em passos mais lentos, pois a inteligência ela só se desenvolve à medida que o instinto tende a diminuir, né? Então, na medida que nós evoluímos em inteligência, né, nós carreamos também esse progresso em paralelo à nossa evolução moral e nos distanciamos dos nossos comportamentos instintivos. Então, os espíritos, né, os mentores amigos, os mentores espirituais, sempre nos recomendam para evitarmos as reações e que nós nos exercitemos enquanto espíritos, né, nesse processo evolutivo, na senda das ações, né? Porque a reação, ela sempre vai falar muito de perto com a questão, né, da animalidade, com a questão do instinto.
Bom, depois dos mundos primitivos, na escala dos mundos, nós vamos verificar os mundos de provas e expiações. Né? E na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona exatamente sobre o objetivo da encarnação, porque nós, atualmente, o planeta Terra, está inscrito dentro dessa categoria de mundo de provas e expiações. Então, Kardec questiona aos espíritos o objetivo da encarnação e obtém como resposta que ela existe para que os seres cheguem à perfectibilidade, sendo que parte encarna com missão, como espíritos missionários, e tivemos diversos espíritos missionários já aqui na Terra, né? Jesus foi um deles, né? Moisés foi outro, enfim, todos os grandes bastiões aí da história da humanidade que impulsionaram o progresso da humanidade podem ser considerados espíritos missionários, e numa ordem mais comum, né, espíritos reencarnantes que estão aqui para exercitarem as expiações. O verbo expiar, ele vem justamente do latim expiare, e significa se livrar de uma determinada culpa ou reparar um erro ao qual cometeu. Né? Então, especificamente nessa questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, e a perfeição aqui está num simbolismo de ápice de uma escala evolutiva, né, individual de cada um de nós, porque já explicamos que nós nunca chegaremos à perfeição absoluta, porque nós nunca conseguiremos ombrear a Deus, né? Porque isso não faz o menor sentido, mas nós vamos atingir o ápice da nossa escala espiritual, na medida que atingirmos o ponto máximo da questão moral. E uma outra questão interessante, só fazendo abrindo um parênteses aqui nessa questão 132, é que a questão da evolução ela atinge um patamar máximo no tocante à moralidade individual de cada um de nós. Nós vamos nos aperfeiçoar a um tal ponto que iremos alcançar o ápice da moralidade. Seremos aí espíritos puros. Mas os espíritos puros nunca cessam de evoluir. E essa evolução, ela vai ganhar continuidade, vai ganhar desdobramento no caminho do intelecto. Então, espíritos puros, eles atingem o ápice da moralidade, e daí são puros, se tornam puros, né? Os espíritos crísticos, e Jesus foi um deles, mas o espírito nunca para de evoluir. E como a nossa vida espiritual é eterna, esse ciclo ele se dá de uma forma sem fim. Né? Então, continuando aqui na questão 132, justificando a importância da encarnação, né? Os espíritos respondem: mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. O Livro dos Espíritos, meus irmãos, ele é tão rico, aliás, a doutrina espírita como um todo é tão rica, que se nós nos detivermos desses pequenos detalhes de uma resposta intrínseca a uma questão como essa, olha a magnitude dessa resposta. Né? Nós alcançaremos a perfeição, mas teremos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, sob esse aspecto, né, sob o aspecto que a doutrina espírita nos entrega de forma filosófica para a nossa relação com a vida, nós vamos passar a entender ou passar a compreender e alterar a nossa relação
com as vicissitudes, a nossa relação com as dores, a nossa relação com os problemas da vida. Porque, sob a ótica espiritual, tudo isso nos impulsiona em termos evolutivos. Então, aquele que tem o seu olhar voltado para o futuro, para a visão de futuro, para o meu reino não é deste mundo, que tanto Jesus sublinhava ao longo de toda a sua vivência evangélica, nós vamos entender que tudo o que nos acontece é em nosso próprio benefício, dentro de toda a estrutura de amor e de justiça divina. Continuam os espíritos, né, que essa expiação visa ainda um outro fim, a encarnação. Não só a expiação, mas o fim de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós somos, meus irmãos, co-criadores. Por conta da nossa filiação divina, somos, ou a priori deveríamos ser, colaboradores de Deus na criação, né? E muitos de nós nos deixamos enganar, né? Ficamos obtusos, com nossos olhares obtusos em relação ao nosso procedimento na vida e acabamos sendo antagonistas nesse processo de harmonia universal, nesse processo de harmonia da criação. Para executá-la, é que em cada mundo, né, esse processo de colaboração, né, para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, né, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Então, cada indivíduo está perfeitamente preparado e perfeitamente moldado para ser inserido no mundo que ele habita, né? Ele foi espiritualmente preparado, ele conquistou aquela posição, né? O planejamento reencarnatório facultou àquele indivíduo todos os insumos, toda a organização orgânica necessária para que ele pudesse habitar aquele mundo, e não só habitar aquele mundo para as suas aquisições e para as suas vivências, como também para impactar de forma positiva naquele mundo. É assim que, concorrendo para a obra geral, concluem os espíritos na questão 132, ele próprio se adianta. Então é um processo de paralelismo, meus irmãos. O indivíduo, enquanto espírito imortal, evolui, e na medida que ele evolui, ele impulsiona a progressão do mundo que ele habita também. Uma observação a essa questão 132 de Allan Kardec. O codificador comenta: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza, né? Então, esse é o conceito dos mundos de provas e expiações, né? Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, estamos sendo testados para isso e para promovermos a melhoria do mundo à nossa volta. Inclusive o atual estado, né? Eu já havia dito isso antes, é o atual estado do nosso planeta, pois muitos dos espíritos aqui encarnados ainda se veem em condições de lidar com várias dificuldades e necessitam passar por essas expiações para evoluir. Nesse momento de uma pandemia mundial, todos nós, né, em humanidade e os encarnados na Terra, estamos sendo testados, né, nesse nosso potencial colaborativo com a harmonia universal, né? Eu costumo dizer que essa pandemia do coronavírus não é um inimigo nesse contexto espiritual, ele é um aliado. O coronavírus é nosso aliado no sentido de nos provocar o despertamento para algumas questões que estavam adormecidas, né?
nós conseguiremos fazer, digamos assim, a evolução nossa própria, impactar positivamente na evolução da Terra, se nós soubermos, juntos, coletivamente agora, superarmos, né, conciso, com parcimônia, né, com bom senso, o período que atravessamos, sem grandes reclamações, sem grandes rebeldias, procurando escutar o que esse momento nos fala, procurando percrustar, né, o que esse momento nos convida a fazer, né? O restabelecimento da nossa harmonia com a natureza, por exemplo, na medida que nos entregamos ao isolamento e à reclusão social, né? Vocês puderam verificar o quanto a natureza pôde com isso se recuperar, porque o homem acaba sendo, dentro do seu meio, a partir dos apelos materialistas, um grande predador, o maior predador, né, dessa nossa contingência da Terra. Então, embora ainda estejamos dentro da escala progressiva do mundo, a Terra ainda esteja classificada como mundo de provas e expiações, estamos vivenciando, meus irmãos, um momento de virada de página. Nós estamos no meio de um processo de transformação. Quanto tempo vai durar isso? Ninguém sabe. Ninguém pode precisar. E os espíritos puros, né, e até mesmo os nossos irmãos e mentores e amigos espirituais, que são espíritos superiores a nós, por serem superiores, eles não precisam data e nem hora. Porque quem o fizer, vocês podem desconfiar que não são espíritos superiores, são espíritos zombeteiros que querem brincar com a nossa falta de senso. Então, esse processo e esse progresso intelectual costuma surgir exatamente a partir desses testes, pois muitos contam, né, ou na sua totalidade, cada um de nós conta com as nossas qualidades inatas, trazidas por conta dessa nossa filiação divina e por conta das nossas experiências pretéritas, das encarnações pretéritas. Agora vamos classificar ou rapidamente tentar conceituar o que seriam os mundos regeneradores, que é o foco do nosso estudo de hoje. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar aquele velho ditado, né, que diz que depois da tempestade vem sempre a bonança. E é mais ou menos isso que ocorre nos mundos regeneradores, porque o mundo de regeneração é exatamente o estágio seguinte aos mundos de provas e expiações. E justamente os mundos regeneradores, como já vinha respondendo Santo Agostinho no capítulo 3, no item 16 que analisávamos, exatamente esse estágio de mundo de regeneração é um estágio de transição entre os planetas de provas e expiações e os mundos felizes. Mesmo que os seres dos mundos de regeneração estejam à mercê das leis materiais, nesses mundos regenerados já não há mais aquelas paixões desordenadas. Os vícios que os indivíduos enclausuram nesses mundos, como, por exemplo, o orgulho, a inveja, o ódio e demais sentimentos perniciosos, né? Sentimentos inferiores, eles ficam quase que embotados por uma vontade maior, né? Uma vontade de superação. Nos mundos regeneradores, esses vícios, eles ainda existem, mas eles começam a ser suplantados por virtudes, né? Embora nesses mundos não se desfrute uma felicidade plena, porque felicidade plena só vai se alcançar em um mundo ditoso, ou puro, ou feliz, como dizem os espíritos, os povos regenerados encontram já um princípio de paz, tendo ainda provas a cumprir. Eles ainda são testados, né?
Os espíritos que habitam esses mundos regeneradores ainda são testados, mas sem as angústias da expiação, que em um processo educativo está sempre atrelado, o processo de expiação está sempre atrelado a uma situação compulsória, né? Então, nos mundos regeneradores, a expiação já não existe mais, apenas as provas. Nos mundos felizes, né, que seria a etapa seguinte, né? Quais seriam as características desses mundos felizes? No caminho das ações do bem estão os mundos felizes ou ditosos, em que os espíritos sabem que o propósito da existência é o da evolução moral. Já estão maduros, já estão conscientes disso, pois compreendem de fato a beleza da prática da caridade e do amor ao próximo. Nesses planetas, o bem supera o mal e o conhecimento do plano espiritual, ou seja, da realidade espiritual, se torna algo comum a todos, assim como lidamos aqui na Terra com as nossas diversas tecnologias. A matéria, nesse mundo feliz, tende a ser menos densa, né? A matéria é menos densa. As lembranças corpóreas se fazem latente e as necessidades físicas dispensam os aspectos grosseiros, pois as atitudes de desprendimento do mundo físico são mais notórias. Os espíritos que estão nesse grau de adiantamento evolutivo se completam cada vez mais no exercício das boas ações e buscam auxiliar os outros de forma espontânea. Então, podemos afirmar com certeza que nesses mundos felizes já há a preponderância do bem sobre o mal, da virtude sobre o vício. E aí, nos mundos celestes, né, que seria o ápice aí, da escala evolutiva e da progressão dos mundos, nós teremos, seguindo a linha de raciocínio justamente dessa classificação, nós teremos esse estágio onde aqueles espíritos já se comprazem do bem e os sentimentos puros reinam ali soberanamente entre eles. Os mundos celestes ou divinos são as habitações daqueles que passaram, daqueles espíritos que já passaram por todos os estágios evolutivos da alma e se encontram já no patamar pleno de amor, harmonia, justiça e caridade. São justamente esses espíritos, pensando no Novo Testamento, aqueles que poderão ver a Deus, né? Que era uma expressão dita muito comum na Bíblia, né? Em orbes, em mundos desse tipo, a comunicação ela já é transcendente e a transmissão de pensamentos se torna algo simples. Não só a transmissão, como o deslocamento, né? Sendo que o conhecimento da verdade ele é completo e a felicidade permeia a mente de todos. Jesus, por exemplo, governador do nosso planeta, né? Gestor do planeta Terra, quando esteve entre nós, né, em um profundo processo de renúncia, já era, naquela época, há mais de 2000 anos, um espírito celeste, tendo moldado justamente, né, nesse mergulho na carne, né, moldado o seu campo energético, o seu perispírito, para conseguir, né, conviver dentro do hálito do nosso planeta Terra, a fim de trazer todas as lições que conhecemos hoje. Então, pensando nesse processo e nessa dinâmica da visita de Jesus entre nós, nós podemos perceber a grandiosidade da sua atitude, o amor infinito que permeou essa estratégia, esse planejamento espiritual, enquanto ele próprio, como governador do nosso planeta, se imolando, ele realmente foi o verdadeiro cordeiro nesse sentido, porque ele se imolou para conseguir estar entre nós, nos apresentando a boa nova.
né? E se pensamos isso, o que nós fazemos, muitos de nós, né, em contraponto, apresentamos desgosto, apresentamos angústias, apresentamos rebeldias, porque temos em nós esse DNA divino, essa filiação divina, e simplesmente nos comportamos como crianças rebeldes diante dos perigos, diante das adversidades e diante dos problemas da nossa vida, nos esquecendo de todo esse processo amoroso, né, de Jesus quando ele veio e esteve entre nós. Agora, detalhando ainda um pouco mais, porque já estamos quase que encaminhando aí para a finalização da nossa exposição, detalhando um pouco mais os mundos regeneradores segundo Santo Agostinho, né? Ele nos fala o seguinte: nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora de felicidade, né? O homem começa a perceber muito tenuemente o que seria essa felicidade plena. O homem lá é ainda de carne, ou seja, o espírito precisa reencarnar, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Santo Agostinho confirmando aí o que eu já havia também sublinhado antes para vocês. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a bonança após a tempestade, a convalescença após a modéstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa, ele começa a perceber melhor do que vós o futuro. Então, a relação desse espírito com o reino de Deus, com a vida futura, já é uma relação muito mais estreita, né? Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrarem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, né? Porque sabemos que somos espíritos imortais, o que morre é o nosso corpo físico, a nossa carne, né? O nosso aparelho físico, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, diante da morte, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Então, nesse processo aqui de descrição dos mundos regeneradores, né, Santo Agostinho até nos fala de uma forma muito poética dessa situação vindoura, porque chegaremos lá, todos nós, sem sombra de dúvidas. É interessante que mais para o finalzinho do texto dele, já no item 18, e eu não vou me demorar mais nesse item, eu gostaria só de destacar o seguinte, é uma fala de Santo Agostinho, ainda no item 18. Não avançar é recuar. Não avançar é recuar. A evolução espiritual, ela é individual e solitária. Quando nós não avançamos, nós ficamos estacionados. Recuar no sentido que, se nós formos persistentes no erro, nós iremos estacionar e recuar porque o mundo que habitamos, ele vai evoluir e vai carregar consigo todos aqueles espíritos merecedores de habitarem e continuarem habitando, por exemplo, a Terra, quando a Terra evoluir, né? Se nós ainda estivermos estacionados nos nossos erros e nos nossos desenganos, a Terra vai progredir. A coletividade humana, com competência e com possibilidade de continuar reencarnando na Terra, essa massa de espíritos vão continuar reencarnando na Terra, e já como um planeta regenerado. E nós, estacionados no erro, recuaremos nesse sentido.
porque não vamos acompanhar a progressão do mundo, a progressão da Terra. E é muito interessante quando eu penso nisso, porque na parábola do festim das bodas, na parte final dessa parábola, né, o rei diante daquele banquete, né, quando ele manda os seus servos ofertarem o convite de forma indistinta a todos os convidados, ou seja, numa última fase a todos os povos, para esse banquete ofertado por Deus, né, que na parábola está simbolizado como rei, né? E esse banquete é justamente a Boa Nova, e são justamente os ensinos e os conteúdos evangélicos, né? Um homem, ele é advertido pelo rei quando ele quer se sentar à mesa e não porta ali, naquele processo, a túnica branca, a veste nupcial, a veste branca. Então ele é admoestado pelo rei, né? E punido pelo rei, porque no final da parábola, olha como é descrita, né? Pelo menos em Mateus, no capítulo 22, no último versículo, está assim: disse então o rei aos servos: amarrai-o, aquele que não vestia a túnica branca, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Essa passagem e esse versículo traz uma simbologia muito forte. O que significa amarrar os pés? Amarrar os pés, no sentido da simbologia em relação ao espírito, é significar a reencarnação. Amarrai aquele espírito na carne, onde ele ficará recluso sob as injunções da matéria. Amarrai os pés e as mãos, deixando sob as injunções da matéria. Levai-o, ou seja, leva ele para fora. Fora da onde? Fora da dimensão espiritual. E lança-o nas trevas exteriores, ou seja, na experiência carnal, né? Ainda de um mundo de provas e expiações. Lança-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O pranto e o ranger de dentes nos ofertando a prova, nos ofertando a expiação, nos ofertando a dor e a adversidade como processo de burilamento espiritual. E aí conclui, né, a parábola nessa linda advertência, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente valorizar a oportunidade da reencarnação. Toda vez que eu falo nisso, eu me lembro, né, da introdução da obra Nosso Lar, prefaciada por Emmanuel, quando Emmanuel nos revela a motivação inicial de André Luiz para escrever a obra. André Luiz busca sublinhar, né, busca nos chamar à razão, principalmente dando testemunho, né, da sua vivência no plano espiritual e todo o desdobramento que ganhou essa vivência no plano espiritual, querendo nos dizer e justificando a feitura da obra Nosso Lar, querendo nos dizer o seguinte: que possamos aproveitar o ensejo da vida, o ensejo da encarnação, para burilarmos aquilo que precisa ser burilado em nós. Né? André Luiz diz que vocês não façam o que eu fiz, que foi retardar o meu processo de evolução espiritual, não sabendo aproveitar a vida. Então, meus irmãos, é com muita alegria, né? E justamente por hoje ser um dia muito significativo também, e o contexto do que eu vou ler agora para vocês tem a ver também com a temática da noite, né?
no ano de 1842, justamente no dia 26 de fevereiro de 1842, nascia na França o astrônomo Camille Flammarion, né? E Camille Flammarion foi o autor de uma linda obra chamada Urânia, onde ele faz uma viagem espacial pelo universo. Não é um romance mediúnico, é um romance, digamos assim, inspirado, escrito pelo próprio Flammarion, contando essa vivência dessa imersão, né? Dessa viagem que ele faz imerso no universo, visitando vários mundos, né? E vários mundos em diversos níveis de escala, de progressão, né? E também esse texto, né, que eu vou ler para vocês agora, está na Revista Espírita, fragmento, né, do texto de Urânia, está na Revista Espírita do ano de 1859. Então, nos lembramos com muito carinho hoje, na data de aniversário de Camille Flammarion, e ofertamos como palavras finais, né, do estudo da noite de hoje, essas palavras da obra Urânia, por Camille Flammarion. Enquanto o homem puro, as provas acabadas, se eleva ao paraíso, atravessando escadas, todos esses diversos mundos no infinito, que firam teu olhar com seus raios benditos, que role pelo espaço a vaga universal de mundos, como os seres juntos em caudal. Esses globos reunidos, focos luminosos, são navios celestes, barcos fabulosos, em que vagam no espaço em planos distanciados as cortes de luz de espíritos graduados, a mundos horrorosos e mundos felizes. Nesses últimos reinam soberanos juízes, três princípios divinos: honra, amor e justiça, cimentando a estrutura social sem cobiça. Eternamente amados por seus habitantes, constituem o penhor de venturas constantes. Outros mundos, rodando insolentes vertigens, seguiram o que os anjos em pecado exigem. Esses mundos, autores da própria desgraça, trocaram por lei a lei de Deus sem jaça, e em seu solo varrido por louca tormenta, a impura multidão dos seres se lamenta. Meus irmãos, com profundos votos, que consigamos juntos virar essa página na progressão dos mundos e que chegue em breve para o planeta Terra o tempo da regeneração. Muita paz e uma boa noite a todos.